orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e Te damos graças por mais este culto. Nós queremos adorá-lo agora através da pregação da palavra. Senhor Deus, eu peço sabedoria, peço direção, peço clareza. Peço que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a fim de que compreendamos e pela ação poderosa do Espírito Santo, que também pratiquemos aquilo que nós vamos ouvir. Senhor Deus, este assunto que se faz tantas vezes presente em nossa vida e que às vezes nos faz questionar a nossa própria salvação. Dai-nos, ó Deus, agora direção na Tua palavra, a fim de que notemos que as crises sobre a nossa fé, ou as crises da fé, elas fazem parte, mas que quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos retomar o eixo de nosso coração, de nossa crença e de Deus para onde nós estamos caminhando. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, que eu oro e que eu agradeço. Amém. Meus irmãos, vamos fazer então a leitura do texto bíblico. Lucas, capítulo número 7, verso 24. Lucas 7, 24. Diz assim a palavra de Deus. E quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João. Gente. Verso 18, perdão. Verso 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Ele então, chamando dois deles, enviou-lhes ao Senhor para perguntar: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: Tu és aquele que devia vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. Então ele lhes respondeu: E de contar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado quem não se escandalizar por minha causa. E quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? Um homem trajado de roupas finas? Os que vestem com pompa e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas que foste ver? Um profeta? Sim, e vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele a quem está escrito: Estou enviando à sua frente o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. E todo o povo que o ouviu, até mesmo os publicanos, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e doutores da lei rejeitaram o plano de Deus para si mesmos, pois não foram batizados por João. A que, pois, compararei os homens dessa geração? A que são semelhantes? São semelhantes a crianças que, sentadas nas praças, gritam umas às outras: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Porque João Batista veio, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: É um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus filhos. Até dizer toda a porção do texto, a fim de que nós tenhamos em mente todo o contexto. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre crises da fé. Crises da fé. A história de João Batista é uma história realmente espetacular. Nós começamos o Evangelho de Lucas falando
sobre o milagre que aconteceu ao Isabel engravidar de João. E João, ele não era nenhuma criança normal. Ele era aquele que a Escritura diz que prepararia o caminho para que o Messias, para que Jesus pudesse percorrê-lo, completando a sua missão. Eu creio que, olhando para a Escritura e pelo testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo, nós podemos afirmar com todas as letras: dos nascidos de mulher, certamente, não há ninguém maior que João. E você nota que realmente João, ele era alguém que compreendia muito bem o seu chamado. Ele, possivelmente, quando se desenvolveu, quando criança, não se desenvolveu no meio dos doutores da lei, no palácio, nas sinagogas, mas ele foi para o deserto. Ele foi para um lugar árido. Ele não estava trajado com pompa, como era normal, porque o seu pai era Zacarias, um sacerdote, e João, portanto, era também sacerdote, e deveria estar trajado como um. Mas ele se vestia de pele de camelo. A sua dieta não era a dieta dos fariseus, que invadiam a casa das viúvas, faziam longas orações e devoravam seus banquetes, mas era mel silvestre e gafanhoto. E a sua mensagem era uma mensagem não convencional, era um chamado ao arrependimento, era uma proclamação que o reino de Deus estava próximo e, portanto, visto que o machado estava posto na raiz, aqueles deveriam se arrepender e ser batizados. Mas o que esse texto nos anuncia agora é que até mesmo grandes homens de Deus podem ter crise de fé. Eu quero estudar com você, eu quero ver com você o que muitas vezes nos leva a pestanejar, a duvidar. O que nos leva muitas vezes a agir como João. Não, nós não somos um Iron Man, um homem de ferro. Nós não somos um homem de lata em osso. Nós somos seres humanos. Carne, osso, sangue. Em nosso núcleo, pecado. Pecado. Até aqui, irmãos, nós vemos que não se tinha dúvida de que Jesus era o Messias, o Salvador, o Libertador, o esperado pelos judeus, o poderoso do Altíssimo. Mas nesse texto, nós percebemos João enviando mensageiros, porque ele havia sido preso. E esses mensageiros, eles trazem uma dura questão. Tu és o Messias mesmo? Tu és o Cristo mesmo? Ou devemos esperar outro? Num dia, convicção absurda. Convicção inabalável sobre sua fé, sobre quem é Jesus. No outro, dúvida. No outro, questionamento. Ora, irmão, se João, que era um profeta designado por Deus, ele foi tentado em relação à sua fé, nós também não podemos ser tentados. Se ele teve uma crise de fé, nós também não podemos ter? É claro que sim. Ora, veja que João, ele sabia desde o seu nascimento que ele estava designado a uma missão, e ele estava fazendo essa missão com êxito. E talvez, na mentalidade de João, Jesus é o primeiro e eu sou o segundo. Muito embora ele tenha dito que não era digno de desatar as sandálias. Mas ele era aquele que abriu o caminho. Talvez na mentalidade de João, Jesus começou seu ministério, ele vai encerrar, e eu serei aqui um porta-voz do outro lado. Mas algo muda drasticamente na vida de João. Aquele que era poderoso em palavras, um pregador do evangelho confrontativo, corajoso, que olha para Herodes e diz, olha, não é lícito que tomes a mulher do teu próximo, ele é odiado por essa mulher, e em ocasião oportuna, ela faz com que João seja preso. E mesmo diante dos aguilhões, mesmo diante das algemas, mesmo diante das grades, ele continuava cultivando a sua coragem.
Mas, em dado momento, ele diz: como? Como eu, sendo o precursor, estou aqui? Como? Isso mostra, irmãos, que mesmo alguém que caminha na fé, mesmo alguém que é criado, imbuído no meio cristão, pode muitas vezes ser aplacado com uma dúvida. Você está firme, mas no dia do sofrimento, no dia da enfermidade, no dia da perda, você pode, como João, titubear. E não é essa a nossa realidade. João é curioso porque em um momento ele está tão distante de nós, mas no outro momento ele está tão próximo ao nosso coração, mostrando que a fé cristã e o evangelho, ele não é proclamado por super-homens, mas homens como eu e você. E então, certamente os discípulos, eles contam tudo para João. Olha, João, nós fomos até Jesus, ele é o Messias, ele ressuscita, ele cura, ele prega, ele é poderoso. Inclusive, quando nós estivemos lá, ele curou o servo do centurião, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Perceba. Então, João, Deus está fazendo muito, mas na vida dos outros. Você teve essa sensação? Que Deus, ele realmente tem demonstrado o seu poder, ele tem sido majestoso, mas não na sua vida. Você vê o milagre, você vê o poder, você vê a manifestação da sua glória, mas na vida do outro. E quando você olha para a sua própria situação, quando você olha para si, você está como João, desgastado, humilhado, preso, e sem perspectiva de uma melhora. E por quê? Não é por causa do pecado. Não é por causa de decisões erradas. Não é por causa de uma vida cheia de mazelas. Mas é por ser fiel. É por ser corajoso. É por ser combativo na luta pelo evangelho. É por querer viver a fé na íntegra. Então você é abandonado, você é excluído. Era assim que talvez João se sentia nesse momento. E é assim que às vezes nós nos sentimos muitas vezes. João, ele não era alguém que estava a par de quem Jesus era. Ele sabia muitas vezes, várias vezes, ele vai anunciar Jesus como Messias. Lembra, no batismo de arrependimento, ele vai dizer o seguinte: olha, eu vos batizo com água para a remissão de pecados, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com água e com espírito, ou com fogo. Olha só, ele vai dizer que Jesus, ele era o Messias porque ele tinha o poder de batizar com algo que não é meramente externo, mas é interno. Uma transformação que não é visível, mas invisível. Jesus batizava com o Espírito, essa era uma prerrogativa messiânica. Jesus, lá em João 1,15, vai dizer o seguinte. João testemunha a respeito de Jesus, exclamando o seguinte: quando ele vê Jesus, ele vai dizer: este é quem eu disse, o que vem depois de mim, e tem contudo a primazia, porque existe antes de mim. Olha só que declaração. Quando Jesus era visto apenas como um carpinteiro, filho do seu José e da dona Maria, vindo de Nazaré, uma cidadela pequenininha e sem importância, João declara: este tem primazia. Peraí, você não está entendendo, João era sacerdote. Ele era alguém que na sociedade judaica, ele tinha maior primazia. Os sacerdotes se sentavam na cadeira de Moisés, os fariseus se sentavam na cadeira de Moisés, os sacerdotes, eles serviam no templo. Mas Jesus, ele tinha primazia. Eu sou primo dele. Mais velho ainda, hein? Mas ele já existia de mim. Que coisa maravilhosa que saiu da boca de João. Em outro momento, ele vai dizer que Jesus apagaria os nossos pecados. Quando ele vê Jesus, ele vai dizer, não apenas isso, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é como os animais,
que você degola, que você sacrifica, e o sangue dele é aspergido sobre vós e cobre apenas o seu pecado, é apenas um paliativo para o seu relacionamento com Deus. Ele tira o pecado. Que declaração! Ele está proclamando que com a vinda de Jesus acabam-se os sacrifícios, porque ele é o cordeiro definitivo a se sacrificar por nossos pecados. Esse é João. Esse é João que viu o sinal da pomba descendo, o céu se rasgando, uma voz vindo, este é meu filho amado, em quem me compraz. A Escritura proclama que ele era o mensageiro. Jesus disse, se quiser reconhecer, ele é o próprio Elias, que vocês estavam esperando. Veja, irmãos, de quem nós estamos falando. De João. Alguém cuja expectativa sobre o menino era grande, desde a sua gestação até o seu nascimento, e todos ali, até mesmo, pensavam ser ele o Messias. Inclusive, ele declara, eu não sou Messias. Eu não sou Messias. Mas eu venho falar sobre ele. Eu venho abrir o caminho sobre eles. Eu quero tentar te levar, então, a tentar se colocar na pele de João. Imagina ele com a sua mãe, e a sua mãe contando como é que ele foi concebido. Olha, filha, você sabia que seu pai ficou mudo? Ah, mãe, pai ficou mudo, ficou. Porque o anjo apareceu para ele e falou que eu ia ficar grávida de você, ele não creu. Nossa, como é que foi isso? Ele só voltou a falar depois que você nasceu, ele falou que seu nome ia ser João. Legal. E quem deu o meu nome? Foi o papai? Não, foi o próprio Deus. Deus deu o seu nome. E o anjo disse mais, João, que você não é qualquer criança. Você é um profeta. Você vai abrir o caminho para o Messias. Você imagina Zacarias dando a aulinha para João. João, vem aqui, eu vou te explicar as profecias sobre o Messias. Vem cá, vamos aqui ler Isaías 53. Vamos aqui ler Isaías 9. E ele explicava a João. Olha, vamos ler aqui Malaquias. Olha, Malaquias está dizendo, ele disse há 400 anos, João, que viria um profeta. Esse profeta, ele abriria o caminho. João, você sabe quem é esse profeta, João? É você. E João, ele é criado em torno dessa expectativa, e não apenas dessa expectativa, essa missão, essa vocação. Ele se prepara para isso. Ele faz isso. Algumas pessoas me perguntam assim, poxa, pastor, você é muito jovem, né? Eu sou muito jovem. E você já é pastor, já de manhã, eu sou um pastor de igreja. E como você deu isso? Eu descobri minha vocação muito, muito cedo. E eu foquei toda a minha energia, toda a minha força, todo o meu recurso, todo o meu tempo nisso. Eu não procurei fazer mais nada, nem me aperfeiçoar em mais nada. E acabou que, no contexto de igreja, eu estava ali na brecha e Deus confirmou isso apenas. Então, sim. Agora você imagina João, é desde bebezinho, desde criancinha. E aí, agora ele está preso. Agora ele está atrás da grade. E agora ele pensa, será que toda a minha existência foi uma fraude? Será que todo o tempo que eu apliquei-me a conhecer as profecias para identificar o Messias é uma fraude? Será que o meu primo, Jesus, é mesmo o Messias? Mas eu ouvi a voz, eu batizei, minha mãe disse, meu pai disse. Será que eu conduzi pessoas para o buraco? Será que a minha pregação, tão contundente que me levou a estar nesse estado, ela de fato produziu o arrependimento? Muitos porquês, muitas dúvidas, muitos questionamentos. E o que leva a isso? O que nós aprendemos disso? Primeiro, não permita que os sofrimentos te façam tropeçar na sua fé. Quando nós falamos da vida de João, nós falamos de também um homem de dores. Nós falamos de um homem que sofreu pela causa do Evangelho.
Um homem que desde toda a sua vida viveu em escassez e viveu de modo diferente para cumprir a profecia. Mas agora ele está em uma condição de sofrimento. Onde João ele poderia enxergar motivo de tropeço em Jesus? Ele enganava? Ele mentia? Ele roubava? Ele estava em adultério? Não. Jesus ele não fazia nada dessas coisas, ele era santo. Um ente completamente santo. Não havia, então, prova suficiente que Jesus não era o Messias para que ele pudesse questionar? Não. Mateus 9,33 vai proclamar o seguinte, que jamais se viu tal coisa em Israel. Ou seja, nem mesmo os grandes profetas como Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias operaram o que Jesus fez. Então, qual era o problema? O que estava fazendo João, de certo modo, tropeçar em sua fé? Não era a dúvida sobre aquele que... Obrigado, irmão Josué. Sobre aquele que ele havia proclamado em si. Mas era a dúvida o porquê. Se Jesus era quem era, ele estava sofrendo. Por quê? Porque se ele era um emissário, se ele era um mensageiro, ele estava naquela condição. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós somos embaixadores, que nós somos representantes de Cristo. E então, como servos de Deus, às vezes a mesma pergunta vem sobre nós. Se Jesus é o Messias, se ele é o meu Senhor, o porquê eu estou em uma condição tão difícil? Porque eu estou sofrendo. Se de fato Jesus ele tem libertado os cativos, ele tem dado vida aos mortos, por que ele deixaria seu servo na cadeia? Eu não consigo compreender a minha condição. Por que ele faz isso com os outros? Por que ele dá vista aos cegos? Por que ele faz com que os paralíticos andem? Por que ele ressuscita os mortos? E por que ele não me livra dessa cadeia? No chão úmido, sujo, daquela prisão, talvez no escuro, privado, com muita coisa para pensar. E então as dúvidas começam a surgir no coração mais convicto. É curioso porque no mundo selvagem, quando um leão ele quer predar um animal, uma das suas estratégias é o isolamento. Isolamento é uma das maiores estratégias de Satanás. Quando ele quer plantar dúvida no coração, uma das estratégias é te isolar. É fazer com que você fique sozinho. A Bíblia vai dizer que Satanás ele é como um leão que é no nosso redor, buscando brecha. São naqueles momentos onde nós estamos mais afastados que as dúvidas começam a sobrevir ao nosso coração. E foi assim com João. E pode ser assim comigo. Comigo com você. Diante das dúvidas, nós podemos ter duas decisões. Sucumbir a elas ou nos firmar na palavra de Deus. A dúvida ela pode vir quando, por exemplo, você está em dívida, desempregado, com filho doente, com problema no casamento, com problema com o pai, com a mãe, sofrendo, sem ver qualquer expectativa de sair daquela situação. Então é aí que a dúvida bate na porta. As dúvidas, irmãos, elas podem surgir na fila do desemprego, mas também em uma casa que você não vê uma transformação, uma mudança no seu corpo e dos seus filhos. A dúvida ela pode surgir
diante o deserto, mas também diante do jardim do Éden. João tinha visto todos aqueles sinais. Mas na hora da dor, ele havia esquecido. Ou a sua dor ofuscou isso. A cadeia de João faz ele esquecer dos milagres. Do milagre do seu nascimento. Das profecias a seu respeito, a respeito de Jesus. Do Espírito Santo vindo como pomba. Eu sempre faço aconselhamento bíblico. Muito, 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 muito. Faz parte do trabalho. É incrível como diante de um divórcio, diante de um casamento infeliz, diante do aperto financeiro, da não realização de um sonho, de um desejo, de uma tragédia, do luto, as pessoas elas se esquecem de que a Bíblia é a verdade, que é um Deus que criou os céus e a terra, e um Deus que está no controle de todas as coisas. Elas se esquecem que elas precisam congregar, que as pessoas estão unidas ao corpo de Cristo. A dor, o sofrimento. É na hora, irmãos, do sofrimento que nós somos tentados a nos esquecer de Deus. É por isso que Eclesiastes vai dizer o quê? Que melhor é a casa onde há luto. Eu nunca vi num velório, mesmo mais cético, não se lembrar que existe um Deus. Mas a gente dá festa. Eu já vi até mesmo crentes se esquecerem que há um Deus. E viverem aquele momento como se não houvesse. A dúvida, irmãos, e a raiva, elas fazem os nossos olhos ficarem extremamente críticos. Olha o que vai dizer o Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes. Ao ver a prosperidade dos ímpios, eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. A dúvida de Asaf era, vale a pena ser fiel? Então você está aqui, você olha quantas cadeiras vazias. Metade da igreja está aqui, o dia, a noite está fria, a minha criança está meio doente. Eu estou meio doente, eu estou meio indisposto. O dia foi difícil, a semana foi difícil. Vale a pena? Vale a pena ser fiel? Por que eu não começo a negociar isso aqui? Afinal, a vida deve ser um culto a Deus, eu posso cultuá-lo assistindo Netflix. Eu posso cultuar a minha casa na frente da TV com o cobertor quentinho. Nós começamos a negociar. Veja os ímpios. Os ímpios não estão nem aí para Deus. E eles prosperam. Eles não ficam doentes. Eles têm sempre recurso. Não lhes falta nada. Eles são saudáveis. Eles são esbeltos. Eles são bonitos. E eu estou aqui. Eu estou para servir ao Senhor. Estou na pior. Vale a pena ser fiel, porque parece que quanto mais fiel, mais a gente sofre. E os ímpios, quanto mais ímpios, prosperam. É assim que às vezes funciona conosco. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? A transparência e sinceridade de João. Quando ele fica com dúvida, ele não fica remoendo ali. Ele fala, quer saber, eu vou matar essa dúvida. É hoje. Vem cá. Vai lá, pergunta para Jesus. Pergunta para ele se ele é o Messias ou deve esperar outro. Eu fico imaginando a cena, né? Sou muito imaginativo. Então, imagina essa pergunta um tanto constrangedora, né? O Senhor Jesus, é o seguinte, sabe João Batista? Então, ele está preso. E as coisas não estão fáceis lá na cadeia, não, porque a mulher de Herodes mandou, tá tentando achar ocasião para matar ele, tá assim, entre a vida e a morte.
Ele pediu para perguntar se é o Messias mesmo ou ele deve esperar outro. Porque se tu não é o Messias, ele foi profetizado para abrir o caminho para o Messias, então ele vai se livrar daquela prisão. Mas se tu és o Messias, ele pode morrer em paz. Como é que você ficaria, hein? E aí, você é pastor mesmo ou deve esperar outro? Mas Jesus, ele não fica bravo. Mas a gente fica bravo quando a gente é questionado, né? Como assim? Você está me questionando? Você está questionando a minha fé? Imagina, eu falo para você, você é crente mesmo ou ainda vai converter? Ah, como assim, pastor? Que isso? Não volto mais nessa igreja? A gente fica bravo com muita facilidade quando nós somos questionados. Mas isso me destaca, me salta aos olhos aqui. Jesus não fica bravo. Ele age com misericórdia. Ele não quebra a cana quebrada e nem apaga a lâmpada que fumega. Ele demonstra misericórdia. Se vocês querem saber se eu sou o Messias, ele cura. Ele faz cego ver. Aí ele faz um monte de milagre. Aí você está lendo o texto e fala, exibido, hein? Ah lá, o pessoal manda perguntar para Jesus. Ele não responde com braveza, ele responde com misericórdia, mas olha o que ele faz, extravagância. Não, não, não. Atente ao texto. Por que será que Jesus ele cura mais? Ele vai e faz cego ver, ele ressuscita morto, ele faz isso diante dos discípulos. Parece que ele está querendo se mostrar, não é? Mas não. Quando você conhece o texto sagrado, ele faz isso justamente para demonstrar que ele é o Messias. Olha comigo Isaías 35, versos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedidos os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Então o que Jesus está demonstrando é, olha, não é isso que diz a profecia, vejam o que eu estou fazendo, diga a João, eu sou o Messias. Eu fico imaginando o João chegando lá e os discípulos chegando até João e falam, olha, sabe o que está escrito lá em Isaías 35? A gente acabou de presenciar isso. Cego vendo, surdo ouvindo, coxo se levantando, e foi algo maravilhoso, João! E João, é só isso que eu queria saber. Posso morrer em paz. Jesus está dizendo, João, você se lembra das profecias? João, você se lembra do que seu pai te contou, João, quando estudava a escritura com você? Você se lembra, João, de Isaías 35? Elas estão se cumprindo. João, as suas cadeias, elas não anulam a palavra de Deus. Isso nos ensina uma grande lição. Irmãos, na hora da dor, nós precisamos nos lembrar das provas de quem é Deus. Nós precisamos lembrar da palavra do Senhor. Às vezes, Deus não vai nos dizer o porquê. Mas tente se lembrar que a palavra dele é fiel e verdadeira. Senhor, por que eu estou preso e tem tanta gente liberta? Por que a tempestade sobrevém sobre a minha casa e não na do outro? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Lembre-se, eu sou Deus. Eu sou Deus. Os meus planos, eles são maiores que os seus, os meus pensamentos e desígnios maiores e melhores. Quem jamais conheceu a mente de Deus e quem perscrutou os seus pensamentos? Quem lhe deu conselho? Quem disse a ele o que deve fazer? Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Sabe qual é a importância disso? Que quando nós temos essa perspectiva de quem é Cristo, isso nos dá força para enfrentar qualquer coisa. Para lidar com sofrimentos. Para que a nossa cabeça seja disposta numa bandeja. João deveria se lembrar de tudo aquilo que Deus disse que se cumpriu. Até hoje, meus irmãos, qual profecia falhou? Nenhuma. São mais de 300 cumpridas somente em Cristo. Então, nós temos ou não um motivo sólido para confiar? Sim, nós temos.
Aquele que criou todas as coisas, ele não é capaz de te sustentar mesmo diante do sofrimento? Mesmo nos passos finais, até a morte? Sim. Deus ele pode permitir, irmãos, que o seu servo sofra. Do verso 24 em diante, a gente vê aqui o seu elogio a João. Ele era o maior. E mesmo assim, Deus permitiu que João morresse de maneira trágica, de maneira humilhante. Uma garota com uma dancinha e com o poder em suas mãos de fazer um pedido, e qualquer pedido diante de um rei, já corrompido pelo pecado. Ela poderia pedir a metade do reino que Herodes lhe daria, mas aconselhada por sua mãe, o que ela pede? A cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Eu não tenho não tenho mais nem tempo para poder explicar todos os desdobramentos disso. Mas o capricho de uma garota fez com que aquele, que é o maior nascido de mulheres, fosse disposto de forma humilhante, decapitado por um rei adulto e bêbado, louco, como a dança de uma mocinha. Servos de Deus, mesmo servos fiéis, sofrem. Veja Paulo, veja os demais apóstolos. É justamente, irmãos, porque a gente é fiel, é justamente por ser honesto que às vezes a gente vai ser perseguido. Agora, se Deus deixou, irmãos, o seu servo mais ilustre na cadeia, isso quer dizer que ele o abandonou? Não. Se Deus ele nos deixa padecer os sofrimentos, quer dizer que ele nos deixou e que a sua face está virada para nós? Não, de maneira nenhuma. Não. A dúvida de João não fez com que ele se tornasse menos homem de Deus do que qualquer outro. Ao contrário. A fé, irmãos, em meu sofrimento, ela glorifica a Deus. É isso que você precisa entender. Lembre-se de Jó. O sofrimento é pedagógico porque ele nos quebranta. Paulo tinha um espinho na carne, dor constante. O sofrimento nos humilha. Nada nos humilha mais do que sofrimento. E sabe, sofrimentos ocasionados não por decisões ou pecados, mas quando você permanece fiel. Sofrimentos a qual você não é capaz de entender o motivo, mas que te levam aos pés da cruz. Mas enfim, eu quero finalizar com isso. O sofrimento ele nos levam a entender a nossa vocação. Aquela notícia para João chegou como uma canção suave e de paz aos seus ouvidos. Ele podia morrer em paz. Porque se sua missão era preparar o caminho para o Messias, a sua missão estava cumprida. A sua missão estava completa. Quando nós olhamos para Cristo, ali no Calvário, depois de todo o seu sofrimento, e no ápice do cumprimento da sua missão, o que ele disse? Está consumado. Ele cumpriu a sua missão. Na cadeia, ou no Calvário, saber que você está posto ali, diante de uma missão, te dá fé para suportar. Por exemplo, eu falei aqui sobre a missão de mãe. Então você vê ali o sofrimento que é ser mãe, mas você entende aquilo como a sua vocação. Então você ter horas de sono perdida te faz suportar. Você vê o seu corpo deformando, te faz suportar. A celulite, o ganho de peso,
Isso não te faz ficar deprimido. Por quê? O que te consola? Vocação. Vocação. A vocação nos lembra, irmãos, que se nós formos fiéis, nós um dia ouviremos da boca do Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que você possa se lembrar disso diante das suas crises de fé, do que diz a palavra de Deus, de quem é o seu Deus e para que ele nos chamou. Amém? Vamos colocar de pé?